com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio, os slides que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. São sempre 5 ou 6 textos desta lição que iremos estudar hoje. Além desta lição da faixa etária dos adultos, o portal Escola Dominical disponibiliza textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós disponibilizamos dezenas de links, de videoaulas, textos de apoio e slides de todas as faixas etárias da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Se durante a semana o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. O irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e de angariar informações a respeito da lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo ou nas redondezas, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no Templo Velho, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no Belenzinho. Mas tudo isso, irmãos, é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos num trimestre bíblico estudando o livro de Jó. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje, na sequência do segundo bloco, do terceiro bloco do trimestre, onde nós estamos agora analisando os amigos de Jó, hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Na lição passada nós vimos o primeiro dos amigos de Jó, Elifaz. Eu até não disse o significado da palavra Elifaz. Elifaz quer dizer Deus é sua força. Elifaz, baseado numa manifestação de um espírito, ele desenvolveu todo o seu raciocínio dizendo que os justos não sofrem, só os pecadores. E por isso chegou à conclusão de que Jó havia pecado e por isso estava sofrendo. Jó lhe responde, mostrando que, na verdade, o justo também sofre e declara a sua inocência. Agora nós vamos ver os discursos, também são 3 discursos, sendo que o terceiro é bem breve, de Bildade. Bildade é o segundo amigo de Jó a se manifestar. Ele se manifesta depois da resposta de Jó a Elifaz, dando-nos a entender que é o segundo mais idoso a
dos amigos de Jó. Bildade é uma palavra cujo significado, segundo o pastor Evandro de Souza Lopes, é bel-amor. Então, Bildade, pelo que podemos entender pelo seu nome, ele deve ter sido de uma família idólatra e deve ter sido idólatra durante algum tempo, mas agora estava servindo a Deus. Mas também ele vai trazer um pensamento que não é correto. Nós já vimos e não cansamos de dizer que todos os pensamentos trazidos pelos amigos de Jó a respeito de Deus são incorretos. Nós devemos ter cuidado ao pregar, ou fazer estudos, ou dar referências do livro de Jó, para verificar se aquele versículo, se aquele pensamento é de um amigo de Jó e é referente a Deus. Por quê? Porque lá em Jó, capítulo 42, versículo 7, o próprio Deus disse: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Verifiquem aqui o plural aqui. Deus diz: vós dissestes, quer dizer, tanto Elifaz, quanto Bildade, quanto Zofar, falaram de Deus o que não era correto. Então, os pensamentos que Elifaz, Bildade e Zofar trazem a respeito de Deus não são corretos. Então, nós não podemos pegar estes pensamentos, porque estão escritos na Bíblia, e aplicá-los e pregá-los como se fossem verdadeiros. Na verdade, são imagens distorcidas, ideias distorcidas de quem é Deus. E Bildade é também um dos 2 amigos aqui que o Senhor menciona. Então nós temos que ter este cuidado ao estudarmos o livro de Jó, ou usarmos, melhor dizendo, versículos do livro de Jó. Bildade, a Bíblia diz que ele era suíta, ou seja, ele era de uma região chamada Suá. Onde fica Suá também é algo que nós não temos como precisar. Assim como a terra de Uz, que é a terra de Jó, Suá também é um lugar que nós não podemos precisar. Os estudiosos entendem que Suá fosse próximo a Uz. E, como nós já dissemos, alguns entendem que Uz ficava ali naquela região da Península Arábica, ali nessa região aí da Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita, o Iêmen, é mais ou menos por aí. Bildade, ele, como eu disse, faz 3 discursos. O primeiro discurso encontra-se no capítulo 8 do livro de Jó. Bildade começa indignado com a declaração de inocência de Jó. Como nós dissemos já na lição passada, a grande diferença entre os discursos de Jó e de seus amigos é que os discursos dos amigos de Jó são teóricos, são baseados em pensamentos que a mente de cada amigo de Jó fez a respeito do assunto. Durante aqueles 7 dias e 7 noites que eles ficaram contemplando a imagem desfigurada de Jó, o tremendo sofrimento do patriarca, aqueles amigos começaram a raciocinar e a tentar entender Deus e as coisas de Deus. E chegaram às suas próprias conclusões. E aí está o grande problema destas teologias. Veja que o título aqui, igual ao título da semana passada, é a
teologia de Bildade, ou seja, é o discurso de Bildade sobre Deus, baseado não na revelação divina, mas no seu próprio pensamento. Nós já dissemos que a teologia é algo bom, a teologia é algo necessário, é a organização racional daquilo que foi revelado por Deus. Isto é a teologia. Então, quem estuda a teologia, estuda aquilo que foi revelado por Deus, só que estuda de uma forma sistemática, de uma forma organizada pela razão humana. Mas a razão humana, ela só organiza aquilo que foi revelado por Deus. Quando o homem procura ele próprio construir as coisas a respeito de Deus, construir as suas ideias a respeito de Deus, aí ele foge completamente daquele propósito. Aí nós já não temos tecnicamente uma teologia. Nós vamos ter uma teologia no sentido de um discurso sobre Deus, mas elaborado pelo homem, o que é totalmente falível e totalmente desprezível, porque os caminhos de Deus são são mais altos que os caminhos dos homens. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos dos homens. Não há como o homem se chegar a Deus. Deus é que precisa se revelar ao homem. E os amigos de Jó, eles têm suas próprias concepções a respeito de Deus. Concepções que, como nós já lemos aqui hoje, o próprio Deus irá dizer que são incorretas e nem poderiam ser diferentes, porque não tem como o homem chegar ao conhecimento de Deus. Se o homem chegasse ao conhecimento de Deus pelas suas próprias forças, isto seria sinal de que o Deus é inferior ao homem. E se Deus fosse inferior ao homem, não seria Deus, porque Deus é o ser superior, é o ser supremo. Então não há como o homem poder perscrutar os desígnios divinos. Esta realidade foi nos trazida pelo apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 11. Paulo, após ter tido uma grande revelação de Deus a respeito do propósito de Deus para o homem, a respeito da obediência e da desobediência de Israel, e como Deus usou a obediência e a desobediência de Israel para a salvação da humanidade, após ter tido esta revelação, Paulo não se contém. E ele diz, lá no capítulo 11, versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo mostra que a profundidade da ciência e da sabedoria divinas são inalcançáveis aos homens. Por isso não podemos compreender os desígnios divinos, e quando achamos que o fazemos, estamos errando. Foi o que Deus disse aos 3 amigos de Jó ao fim dos debates. Mas enquanto os amigos de Jó eram teóricos, Jó era prático. Ele dizia de algo que ele vivia, da experiência que ele tinha com Deus. Ele queria entender o que estava se passando, mas ele buscava a Deus para compreender. Ele sabia que ele próprio não tinha condições de entender a ação de Deus. E aí está o equívoco de Jó.
a imperfeição de Jó, como o próprio Deus vai mostrar a ele no final dos debates. Mas Jó não, ele queria entender, mas ele não se julgava digno de compreender. Agora, ele sabia que estava em comunhão com Deus. Ele sabia que não tinha pecado. E por isso ele se defende das acusações de seus amigos, dizendo que não tinha pecado. E Bildade, ele começa o seu discurso indignado justamente porque Jó se declara inocente. Ele acha inadmissível que Jó se declare inocente, estando naquela situação que para Bildade só podia ser fruto de um pecado oculto. É por isso que o título da nossa lição diz: se há sofrimento, há pecado oculto. O pensamento de Bildade é: se alguém estava bem e começa a sofrer, é porque pecou, porque está escondendo um pecado. Bildade começa assim o seu discurso: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? O pensamento de Bildade é esse: Deus jamais torce o direito. Deus nunca faz o que é torto. Deus sempre faz o que é direito. Deus sempre faz o que é justo. E, portanto, tudo o que estava acontecendo com Jó era fruto da justiça. Era a aplicação de uma devida pena a Jó. Então, o pensamento de Bildade é esse: Deus sempre faz o que é justo. Se Jó perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a saúde, perdeu o respeito, perdeu a consideração, é porque ele pecou. E a solução é ele confessar o pecado para voltar a gozar das bênçãos de Deus. Deus, ele é justo e, portanto, ele só pune aqueles que pecam. Este é o pensamento de Bildade. E, à primeira vista, parece ser o pensamento correto. Não, Deus é justo, Deus é a justiça. Então, só sofrem pena aqueles que pecam, aqueles que não seguem a Deus. E qual a solução? Bildade diz: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Então, Bildade, ele diz: olha, Jó, você pecou. É por isso que você está sendo punido. É um discurso teórico, vejam bem. Eu vejo o sofrimento e chego à conclusão, sem fatos, sem investigação, de que houve pecado. E a solução é simples: é pedir perdão a Deus. Se ele pedir perdão a Deus, ele será restaurado. Este é o pensamento de Bildade. E Bildade traz para a sua traz para reforço, para respaldo do seu pensamento, a história da humanidade, a tradição. Mais uma vez aqui,
nós vemos Elifaz também recorre à tradição, à antiguidade, às gerações passadas, para poder respaldar o seu pensamento. Só que Bildade aqui entra numa contradição. Ele diz, olha, você tem que recorrer às gerações passadas, à tradição, à história, para poder se posicionar, para ver que eu tenho razão. Você verá que ao longo da história, Deus jamais puniu o justo, só o injusto. E até porque nós somos de ontem e nada sabemos. E os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Bildade, se nós somos de ontem, e se os nossos dias aqui são passageiros, se o ser humano, ele é tão passageiro, tão temporário, tão fugaz, como é que você quer que o homem entenda os desígnios de Deus, que é eterno? Vejam que Bildade diz para Jó não declarar a sua inocência, olhando para o passado e vendo que Deus sempre puniu o injusto e sempre abençoou o justo. Olhe para a história. Você tem uma existência muito temporária e passageira. Não queira declarar inocência. Você não engana ninguém, Jó. Só que Bildade parece entender Deus, que é eterno. Olha, Bildade também, como Jó, é de ontem e nada sabe. Os irmãos percebem? Bildade defende a ignorância e a temporariedade do homem para tentar convencer Jó a confessar um pecado. Mas, na verdade, ele se diz entender das coisas de Deus, que é eterno. É um raciocínio contraditório. Ele diz ainda o seguinte, no capítulo 8 de Jó, versículo 11. Porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Aqui ele diz algo que muitos acreditam, é que a prosperidade material está vinculada à espiritualidade. Bildade, ele diz que assim como a espadana sem água seca, assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. Bildade está dizendo, olha, você perdeu seu patrimônio porque você se esqueceu de Deus, Jó. Porque você pecou, por isso você perdeu aquilo que Deus tinha lhe dado. Veja que no começo do discurso, e eu pulei esta parte, mas agora, justamente para ligar agora, Bildade faz uma acusação seríssima contra os filhos de Jó. Ele diz assim no versículo 4 do capítulo 8, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Para Bildade, os filhos de Jó haviam morrido porque também haviam pecado. O que não é verdade. Nós já vimos que os filhos de Jó estavam sempre em santidade e foram retirados por permissão divina contra Satanás. Mas nem o leitor sabe disso, eles não sabem. Mas, para Bildade, só sofre quem tem pecado oculto.
E isso não é verdade. Bildade quer chamar o passado como testemunha. E assim como eu fiz com Elifaz. E Abel? Como é que fica o caso de Abel? A geração do dilúvio realmente pereceu pela sua injustiça, pela sua maldade. Mas Abel também pereceu, sendo justo. E quando falamos que Abel é justo, estamos aqui reverberando palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, versículo 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasses entre o santuário e o altar. Jesus, ele menciona um rastro de sangue justo nas escrituras hebraicas. Desde o livro do Gênesis, no capítulo 4, quando se mata Abel, até o livro de Crônicas, que é o último livro na ordem judaica dos livros, onde se narra a morte de Zacarias, filho de Baraquias, que é narrado lá no tempo do rei Joás, que é narrado lá no livro de Crônicas. Então houve sempre derramamento de sangue justo na terra. É Jesus quem o diz. Então o que Bildade afirma não é verdadeiro. Mas esta teologia de Bildade tem sido pregada hoje. E até em nossos púlpitos. Se você quer ser bom de bem de vida, se você quer ser rico, se você quer ser próspero, não peque. O pecado oculto traz pobreza, traz miséria. E só isso é quem traz pobreza e miséria. É o pecado oculto. Faz-se uma vinculação entre a prosperidade material e a espiritualidade. É o que Bildade está ensinando aqui. Ele termina o seu discurso dizendo: olha, eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te enche a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão e a tenda dos ímpios não existirá mais. É isso que Bildade fala no primeiro discurso. E qual é a resposta de Jó a este discurso? Nós vemos no capítulo 9. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Jó responde a Bildade, reconhecendo que o homem não pode se justificar diante de Deus. Jó reconhece que Deus é santo e que o homem é pecador. Mas todos os homens são pecadores. E Deus está acima de todos os homens. E se Deus está acima de todos os homens, nós não podemos compreendê-lo. Aqui Jó já ataca precisamente essa contradição que nós já vimos aqui no discurso de Bildade. Se Deus é superior ao homem, se o homem é pecador, se o homem é finito, se nós nada sabemos e somos de ontem, como é que nós iremos entender a Deus? Deus é o Criador. Jó aqui mostra, na sua resposta ao primeiro discurso de Bildade,
que Deus é o Criador. Ele que criou o Sol, que criou a Ursa, o Órion, os 7 estrelos, né, que são constelações. Ele é quem faz coisas grandes. Ele é que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Deus está acima das possibilidades de conhecimento, da sensibilidade do homem. Os sentidos físicos não conseguem discernir, apreender Deus. Deus é superior. E ele é tão superior que Jó diz que é preciso que haja alguém que faça a intermediação entre Deus e o homem. Aqui Jó, pela primeira vez, ele pede a Deus, ele entende que a grandeza de Deus é tanta, que era preciso que alguém viesse para intermediar o relacionamento entre Deus e o homem. Ele diz assim, versículo 13 do capítulo 9. Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. Ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Ele chama Deus de juiz, de justo. Ele admite que ele é pecador, mas todos os homens são pecadores. Não há homens justos. Então o discurso de Bildade de que Deus só abençoa o justo não faz sentido, porque não há nenhum homem justo. O próprio Jó se considera um pecador, mas ele mostra confiar em Deus, pois ele diz que Deus é o seu juiz. E ele não vai defender direitos diante de Deus. Não, ele vai pedir misericórdia. E por Deus ser grande, e por Deus ser supremo, eu não posso dizer que Deus só abençoa o justo e só castiga o ímpio. Primeiro, porque todos os homens não são justos. E Jó diz que ele não é justo, mas ele não pecou para sofrer o dano. E ele diz assim, versículo 22 do capítulo 9. A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio. Deus tanto consome ao reto quanto ao ímpio. Não é só o ímpio que sofre. O justo também sofre. Se Deus está acima do homem e o homem não tem como justificar-se diante de Deus, como então saberemos o que é justiça e o que é direito, a fim de podermos dizer, como Bildade, de que a derrocada material de alguém está relacionada com a sua hipocrisia ou com a sua falta de autenticidade na fé? Porque vejam que Jó foi chamado de hipócrita por Bildade. Nós não temos como descobrir os desígnios de Deus pela própria grandeza de Deus. Então nós não podemos dizer que alguém pecou e por isso está sofrendo. Porque nós não temos como saber por que Deus permite ou impõe o sofrimento a alguém. Mas o que nós vemos
é algo diverso. Veja que Jó é prático. Olha no versículo 24. A terra é entregue às mãos do ímpio. Deus cobre o rosto de juízes. E se não é ele, quem é logo? Jó, como nós dissemos aqui, ele julgou muitas causas. Ele ficava à porta da cidade, como está escrito lá no capítulo 31. Jó viu muita injustiça. Jó via ímpios governando. E nós vemos isto hoje em dia. Então, como dizer que os ímpios não têm prosperidade material? Como dizer que não há injustiça na terra? Como dizia Bildade. É preciso que nós entendamos a Deus. Não temos condição de entendê-lo. Deus está muito acima de nós. Nós não sabemos as coisas de Deus. Bildade admite a ignorância do homem, mas diz saber a respeito de Deus, o que é contraditório. É preciso que viesse alguém para intermediar, tirar este abismo que existe entre Deus e o homem. É o que Jó fala lá no capítulo 9, no versículo 32. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque assim não estou em mim. Jó lamenta não entender o que está acontecendo. Sabe que Deus lançou a sua vara sobre ele. Ele não sabe por quê. Mas ele sabe que Deus também faz consumir o reto e o ímpio. Ele é inocente. E o pensamento de Bildade não tem razão de ser. Porque a grandeza de Deus é tanta que Bildade não pode compreendê-lo. E ele pede um árbitro, um mediador, que pudesse fazer esse relacionamento. Já no primeiro livro da Bíblia, nós vemos a necessidade que há de alguém que retire este abismo entre o Deus infinito e o homem finito. E este árbitro, este alguém, nós sabemos que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E em Cristo, agora, nós temos paz com Deus. Nós nos completamos em Deus. Nós passamos a ter comunhão com Deus. Jó, ele prossegue a sua resposta para com Bildade, mas agora ele se dirige a Deus. Veja que ele diz, ó Bildade, você não pode entender a Deus, porque Deus é muito grande. Eu também não posso entender a Deus. Ah, se eu tivesse um árbitro que pudesse tirar este abismo que há entre mim e Deus, a grandeza de Deus e a minha pequenez. Mas eu vou me dirigir a quem sabe. E quem sabe não é você, Bildade. Quem sabe é Deus. E aí Jó se queixa diante de Deus. Que lição que Jó nos dá. Não procuremos entender. Não procuremos gurus, mestres. Não. Dirijamo-nos a Deus. E agora nós, que já sabemos que este árbitro existe, que é Cristo, por meio de Cristo temos livre acesso a Deus. Olha o que Jó diz: a minha alma tem tédio de minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios?
Jó vai querer saber por que está sofrendo. Ele recusa o ensino de Bildade, de que está sofrendo porque há pecado oculto. Ele sabe que não tem pecado, mas ele vai pedir a Deus que lhe diga por que está sofrendo. É verdade que neste momento, Jó pensa que Deus pode lhe dar satisfação. Tenha de lhe dar satisfação. E aqui há uma imperfeição na atitude de Jó. Mas Jó vai querer saber e vai pedir a Deus que lhe diga por que está sofrendo. No versículo 18, mais uma vez, ele pergunta: por que eu nasci? Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então der o espírito e olhos nenhuns me vissem. Então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Mais uma vez, Jó se pergunta por que nasceu, por que não nasceu morto, e deseja a morte. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, com a mesma escuridão, terra da sombra da morte sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Jó se dirige a Deus. Pergunta a Deus por que está sofrendo. E mais uma vez se lamenta, desejando não ter nascido morto e desejando a morte. Mas ele se dirige a Deus. Ele não aceita a teologia de Bildade. Aí agora nós vamos ao segundo discurso de Bildade. O segundo discurso de Bildade se encontra no capítulo 18 do livro de Jó. Mais uma vez, depois de Jó responder a ele, Bildade toma a palavra novamente. E ele diz assim, versículo 2 do capítulo 18: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Bildade, mais uma vez, vem dizer a Jó que ele está sofrendo, que ele não tem patrimônio, porque ele pecou. Ele diz que a luz dos ímpios se apagará. Ele chama Jó de ímpio, de pecador. Ele está nessa condição porque ele pecou. É por isso que ele está nesta condição. Ele volta a insistir. Ele volta a insistir, dizendo que só os pecadores é que sofrem os castigos de Deus. Ele diz, olha, o ímpio, ele será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra e pelas praças não terá nome. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Ele está acusando Jó de impiedade. Você agora não tem mais descendência. Seu nome se perderá. Você não terá memória. Você já não tem mais patrimônio. Porque você é perverso, Jó.
Olha o que ele diz no versículo 21. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. E este é o lugar do que não conhece a Deus. Você não tem comunhão com Deus, você não tem intimidade com Deus, porque você pecou, Jó. É por isso que você está nessa situação. Bildade insiste em dizer que Jó havia pecado. E qual é a resposta de Jó a este segundo discurso de Bildade? Ele acusa Bildade, aliás, é uma acusação verdadeira, né? De falta de compaixão. O discurso de Bildade não tinha por objetivo o bem de Jó. Lembre-se que os amigos de Jó tinham se concertado para virem e se condoerem de Jó e consolá-lo. Mas o que diz Jó? Até quando entristecereis a minha alma e quebrantareis com palavras? Bildade, na sua teoria, no seu dogmatismo, ele ataca Jó, ele fere Jó. Faz questão de dizer que Jó não ia ter descendência, que a sua memória iria se perder. Fere os sentimentos de Jó. E aqui nós vemos que a fala de um servo de Deus, ela deve ser uma fala que não agrida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O sal, ele evita a corrupção. O sal, ele cura feridas. A nossa palavra, ela deve evitar que a pessoa peque. E a nossa palavra deve evitar que o ouvinte se fira. Nós temos de trazer palavras que curam feridas, não que realcem feridas. Nós temos que ter palavra que cicatriza e não palavra que cutuca a ferida e faz doer. As palavras de Bildade foram agressivas porque, na sua concepção a respeito de Deus, Bildade vai agora atacar Jó, fazê-lo sofrer. Irmãos, nós devemos sempre falar a verdade, mas a verdade, ela não deve levar as pessoas à tristeza, ao desânimo, porque a Bíblia também nos manda exortar. E, aliás, aqui vem uma observação. Muitas pessoas pensam que exortar é precisamente fazer o que Bildade fez. Ferir, agredir, tirar o ânimo. Mas a palavra exortar quer dizer exatamente o contrário, o oposto. Se formos ao dicionário Ruais da língua portuguesa, nós vemos que exortar quer dizer dar estímulo a, animar, estimular, induzir alguém a fazer ou pensar determinada coisa. A palavra exortar vem de uma raiz que quer dizer estimular, dar ânimo. Então, quando a Bíblia fala em exortar, não é para derrubar a pessoa. Não. Lá em Hebreus,
O escritor aos Hebreus, ele fala disso no capítulo 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. E Judas, o irmão do Senhor, ele afirma lá no versículo 22, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Esse é o comportamento do verdadeiro homem de Deus. Misericordioso. E não como Bildade, duro, insensível, acusador, chamando Jó de perverso, remoendo em Jó a realidade de que ele não tinha mais descendência, de que seu nome seria extirpado da terra. Não é assim que nós iremos levar as pessoas a se arrepender dos seus pecados. Jó diz: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Jó declara mais uma vez a sua inocência, mas repreende o discurso duro, o discurso insensível de Bildade. Os teóricos, os dogmáticos, eles são insensíveis. Eles não têm sensibilidade, porque eles veem só o mundo das suas concepções, só os mundos dos seus dogmas, dos seus pensamentos, das suas teorias, das suas doutrinas, que não têm base alguma. E são incapazes de ver o ser humano, de ver o próximo. São incapazes de amar. Não amam nem a Deus, nem ao próximo. Porque, como diz João, quem não ama ao próximo que vê, também não vai amar a Deus que não vê. Será que nós temos sido dogmáticos, insensíveis para com os pecadores? Bildade só tinha entristecido a alma de Jó. Bildade não tinha tido vergonha de ferir Jó com suas palavras. Mas Jó, ele se dirigia a Deus. Por isso que o nome Jó quer dizer voltado sempre para Deus. Ele se dirige a Deus. Ele vai buscar em Deus. Ele não tem a resposta de Deus. O que transtorna Jó é ele não ter a resposta de Deus. Mais à frente, numa outra lição, nós vamos falar isso. O maior sofrimento de Jó é que ele clamava a Deus e Deus não lhe respondia. Ele não sabia por quê, mas ele sabia que não tinha pecado. Ele não sabia o que tinha acontecido. Mas a verdade é que Deus lhe havia tirado a honra, tirado a coroa da sua cabeça, o havia quebrado de todos os lados, tinha arrancado a sua esperança, tinha feito inflamar contra ele a sua ira, pôs de longe os seus irmãos,
Os seus parentes o haviam deixado, os seus conhecidos haviam se esquecido dele, os seus domésticos e as suas servas o reputavam como estranho. Ele chegou a chamar um criado seu e ele não respondeu. Ele chegou a suplicar para um servo e não teve resposta. A sua mulher dele se afastou. Os rapazes passaram a desprezá-lo e a falar mal dele. Todos os homens o abominavam. E até aqueles que ele amava se tornaram contra ele. Os seus ossos haviam se apegado à sua pele e à sua carne. Apesar de tudo isso, os amigos de Jó não se compadeciam dele. Ele faz um clamor, ele diz assim: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro, e com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Jó estava num estado lamentável, pedia compaixão para os seus amigos. Mas apesar de tudo isso, Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade que devias dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Tomei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. A profundidade da comunhão de Jó com Deus. Aqui, Jó, mesmo nessa situação tão miserável, ele tinha comunhão com Deus. Ele não sabia porque Deus o castigava. Ele não tinha a resposta de Deus, mas ele sabia que o futuro que lhe aguardava era glorioso. É por isso que dizemos que ele tinha a mesma esperança que tinham Abraão, Isaque e Jacó. A esperança de uma pátria celeste, a esperança de um porvir, de um mundo do além. Porque ele diz que ele veria a Deus. Ele não tinha perdido essa esperança. Ele veria a Deus. O seu Redentor vivia. Ele servia a um Deus vivo. E este Deus, por fim, se levantaria sobre a terra. E ele veria, como dizia minha afinada mãe, com esses olhos que a terra há de comer. Ele ainda veria, na sua própria carne, ele veria a Deus. E aqui nós temos a crença na ressurreição. Jó não tinha esperança nessa vida. A sua esperança dessa vida havia se perdido. Mas Jó, ele diz que no futuro ele veria a Deus. Mal sabia Jó que aquela intimidade maior que ele queria com Deus viria ainda nesta vida. Era o objetivo desta prova. Mas aqui nós vemos a esperança de quem tem comunhão com Deus. E aqui se desmonta todo e qualquer raciocínio de beldade. O homem em pecado está separado de Deus. O homem em pecado se esconde de Deus, foge de Deus. Veja o primeiro casal no Éden. Mas aqui, Jó quer
ver a Deus. Deseja ver a Deus, porque ele estava em comunhão com Deus. Embora ferido pela insensibilidade de Bildade da sua alma, embora sem esperança neste mundo, a perda dos bens, a perda da saúde, não significou a perda da comunhão com Deus. Por isso que não é verdade que a espiritualidade está vinculada à saúde física ou à prosperidade material. E nós vamos para o terceiro discurso de Bildade. O terceiro discurso de Bildade é bem curto. É o capítulo 25, que é o capítulo mais curto do livro de Jó. Há até alguns teólogos liberais, como sempre, que acham que houve uma retirada de parte do livro. Não. É que o discurso dele é pequeno mesmo. Pela terceira vez, Bildade toma a palavra e diz assim: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta sua luz? Como seria, pois, justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Aqui, Bildade termina a sua contradição. Nós já vimos que Bildade é contraditório, porque ao dizer da grandeza de Deus, diz que é capaz de entendê-lo. Agora aqui, ele usa o mesmo argumento que usou Jó na resposta ao primeiro discurso. Todos os homens são pecadores, todos os homens estão abaixo de Deus. E ele então procura, através disso, dizer que todo homem é um verme e todo filho do homem é um bicho. E aí ele usa o mesmo argumento que Elifaz usou e que foi lhe dado pelo espírito maligno. Que Deus não vê nenhum homem puro. Que Deus não confia na sua criação. E que, portanto, Deus jamais se relacionaria com o homem. Mais um argumento vazio. Ele procura distorcer o que Jó diz, mas ele não supera a contradição do seu discurso. Se o homem é um verme e é um bicho, se Deus é tão grande nas suas alturas, como é que ele pode saber os desígnios de Deus? Como é que ele pode saber que Deus só abençoa o justo e quando há pecado oculto, Deus castiga? Jó responde a Bildade. É o capítulo 26. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentasse o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizesse saber a causa, assim como ela? Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Jó mais uma vez diz: olha, Bildade, suas palavras não me ajudaram. Suas palavras não me consolam. Suas palavras não são inspiradas por Deus. Você está usando o argumento do Espírito que ele faz vil, não o argumento de Deus. Suas palavras são inúteis. Deus é grande. E ele, mais uma vez, fala das grandezas da criação. E com algumas revelações científicas, como, por exemplo, o versículo 7. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Veja que Jó, nas suas respostas, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele recebe revelações divinas.
Ele não nota a presença de Deus, mas Deus tem usado Jó nestas respostas. Ele fala da grandeza de Deus. E ele termina dizendo: quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Bildade é nocauteado. Porque se Deus é tão grande, como o próprio Bildade admite, como é que Bildade podia entendê-lo? Quem pode entender o trovão do seu poder? Por isso, irmãos, não é verdade que se há pecado oculto, há sofrimento. Que o sofrimento é sempre por causa do pecado oculto. Para você falar isso, você teria que saber os desígnios de Deus. Mas quem pode entender o trovão do seu poder?